mais decepcionado que você tenha sido, por mais difícil que seja esse momento que você esteja enfrentando na sua vida conjugal, familiar, profissional, saiba que você não está só. Deus manda que eu lhe diga: eu estou contigo. Não temas, não te deixarei, nem te abandonarei. Essas palavras não são palavras com efeito, sabe? Para causar um efeito, uma emoção. São palavras para despertar em você uma fé, uma esperança, porque essas palavras não foram de um homem, mas sim do próprio Jesus que deu a vida por você. Não te deixarei, nem te desampararei. Por mais difícil que esteja sendo este momento, olhe para o alto. Use a fé. Junte-se àqueles que estão buscando a Deus para que você, então, exercitando esse poder da decisão, o poder da fé, o poder da escolha certa, você, então, venha resolver os seus problemas, alcançar os seus objetivos e realizar os seus sonhos. Iniciamos mais uma vez o seu programa Obreiros em Foco. Quero disponibilizar desde já o número do nosso WhatsApp para você que precisa desabafar, você que precisa pedir agora o resgate para estar conosco neste sábado às 18 horas, quando estaremos mais uma vez aqui reunidos no Templo de Salomão, em São Paulo, mas também em todos os estados do Brasil, os seus respectivos bispos, pastores, como também o estadual, estará aí com vocês, realizando esta reunião, onde o Grupo Jovem, o Força Jovem Universal, estará participando em peso desta reunião dos servos. O número do nosso WhatsApp é o 953392828, 0 operadora 11, 953392828, 0 operadora 11. Quando você grave o seu pedido de resgate ou grave a sua experiência contando o que aconteceu, buscando o Espírito Santo conosco aqui desde o cenáculo, no jardim bíblico aqui do Templo de Salomão, grave em posição horizontal para que a gente possa, então, fazer uso devido do seu vídeo. E se você diz: bispo, eu tenho uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta, então pode também gravar e enviar a sua pergunta ao mesmo WhatsApp que nós vamos respondê-la. O bispo Marcos Leão está aqui em estúdio mais uma vez para nos ajudar a responder a sua pergunta. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, bispo. É um prazer mais uma vez. Eu tenho certeza que nessa noite ela vai ser alcançada pelo Espírito Santo. Com certeza. Você que já nos assiste, perceba a diferença entre antes e depois. Use a fé inteligente. Não se entregue, não se renda às emoções. Sobre isso nós vamos falar no programa de hoje. O perigo das emoções. Na central de atendimento nós temos o pastor Fabrício, que faz parte do grupo Vício Tem Cura. Fabrício, boa noite. Você está aí na central com a equipe de auxiliares, esposas e levitas aqui do templo para receber a ligação do afastado. Não importa que erro tenha cometido, por quanto tempo tenha estado afastado, o que importa é que ele reconhece que só ele não pode, porque já vem tentando voltar há anos, há meses, e a cada dia que passa, semana, mês, a sua situação só se agrava. E nós não vamos mais esperar essa pessoa que dizia: quando acabar a pandemia eu volto. A pandemia não acabou. Essa pessoa se isolou do altar, está aí, fraco, debilitado, vivendo os piores momentos da sua vida. Mas ele pode agora dar o primeiro passo, que é ligar para a central e falar com você, para que você possa enviar o resgate ao seu encontro. Boa noite, Bispo Júlio, Bispo Marcos, e a essa pessoa que também nos acompanha através dessa programação. Ela pode fazer isso, Bispo, nós estamos aqui à inteira disposição dela. Ela pode ligar agora, 011 3573 3535. Você que por algum motivo se afastou, sendo bispo que não há motivo para a pessoa deixar a fé ou abandonar a Deus, mas não está tudo perdido, você pode voltar. É por você e para você que nós estamos aqui e você pode sim realizar a sua ligação, nós iremos te atender. Muito bem, 3573-3535, 0 operadora 11. Eu tenho aqui em mãos o frasquinho com azeite que eu tenho usado na busca ao Espírito Santo, lá no cenáculo. Esta folhinha dentro desse jarro é da oliveira. Nós temos oliveiras aqui no Templo de Salomão, centenárias. E você que já tem o seu frasquinho com azeite, com a folhinha da oliveira, prepare-se para se ungir, porque ao término deste programa
estaremos buscando o Espírito Santo. Mas agora eu quero que você aumente o volume e saiba quais são as expectativas para esta reunião dos servos neste sábado. Será que o Rio de Janeiro? Será que Manaus? Será que Bahia? Será que Brasília? Será que Rio Grande do Sul estará participando em peso, os membros do Força Jovem Universal? Vamos saber quem é que vai participar agora. Quais são as expectativas? Olá, meu nome é Beatriz. Eu sou colaboradora e faço parte do Força Jovem Universal aqui do estado do Rio de Janeiro. E neste sábado, dia 21, nós estaremos participando da reunião dos servos às 18 horas. Eu estou aqui com meu cinto de linho em mãos e eu convido a você, obreiro, jovem, colaborador e membros de outros grupos a estarem juntos e misturados com a gente. Deus abençoe. Olá pessoal, que Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Vinícius aqui do bloco de Ribeirão Preto, responsável pela FJU. Aqui atrás de mim tem uma pequena parte dessa grande família dos jovens aqui do bloco de Ribeirão. E nós estaremos juntos nesse sábado às 18 horas na reunião dos obreiros. E nós gostaríamos de convidá-lo a participar também dessa reunião, buscar o seu renovo espiritual, buscar algo a mais com Deus nessa reunião especial com os obreiros, tá bom? Deus abençoe a todos e até mais. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu sou um integrante da FJU. E sábado agora, dia 21, às 18 horas, estaremos participando da reunião de obreiros. E eu gostaria de fazer um convite especial, até para você que nunca veio, ou para você que já veio e está afastado. Venha este sábado, esteja com a gente. Eu tenho certeza que tudo que vai ser falado vai mudar a sua vida. Eu não acho, eu tenho certeza, porque mudou a minha vida. Fica o meu convite especial. Te espero lá, viu? Um forte abraço para todos vocês que nos assistem desde o Rio de Janeiro. A Beatriz, um abraço. O pastor Vinícius, aqui do Ribeirão Preto, São Paulo, com a equipe do Força Jovem Universal que estará em peso participando aí em Ribeirão Preto. E o Matheus, que falou algo muito importante, né? Ele estará levando pessoas afastadas. E cabe você, membro do Força Jovem Universal ou de um outro grupo, você que se intitula servo de Deus, buscar um afastado ou alguém que está frio, alguém que está morno na fé, alguém que está debilitado, para ajudá-lo, motivá-lo, passar por ele e levá-lo literalmente para a reunião dos servos, porque essa reunião promete. Nós vamos estar falando algo que Deus nos revelou ultimamente, nesses últimos dias, uma bênção específica para os que servem a Deus no anonimato, aqueles que não aparecem, mas há uma bênção para eles. Deus deixou uma bênção registrada para aqueles que lhe servem e que não aparecem aos olhos dos homens, mas aparecem aos olhos de Deus, porque como estamos servindo a Deus, o bispo Marcos Leão, então não importa se o homem vê, se o homem reconhece, se as pessoas agradecem, isso é o de menos. O importante é fazer para Deus, porque é Ele a quem servimos e é Ele quem nos recompensa. E nós sabemos, bispo, que o Deus que nós servimos, o Altíssimo, vendo, é suficiente. É a Ele que servimos. Exatamente. Então é a Ele que temos que agradar. E o Pai honrará. Jesus falou, prometeu, exatamente, né? Bem, nós vamos agora à primeira pergunta e daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre o cinto de linho, esse propósito que vai revolucionar a vida dos servos de Deus. Olá, bispo. Meu nome é Beatriz, eu sou aqui do estado do Maranhão e a minha pergunta é: como deve ser o comportamento de uma mulher de Deus com relação ao sexo oposto, seja ela obreira, evangelista, membro? Deus te abençoe, Beatriz. Primeira coisa, ela tem que ser discreta. A mulher de Deus tem que ser discreta. Como está escrito lá em Provérbios, fala sobre isso. Capítulo 31. Que a mulher discreta, ela vai ter sabedoria como lidar com o sexo oposto. Não é proibido. Porém, temos que saber qual é a conversa, qual é o diálogo que terá entre a pessoa. Mas se você ser uma pessoa de Deus e sendo discreta, você pode ter certeza que você vai dar um bom testemunho para qualquer pessoa, né, bispo?
É importante, sim, que todos nós tenhamos o cuidado de evitar de ficar desenvolvendo amizades com pessoas do sexo oposto. Tanto os jovens, como também já os adultos e os casados também. Não há nenhum problema em você ter amizades. Eu tenho amizades do sexo oposto, mas são muito limitadas. E são pessoas de conhecimento, pessoas próximas, porque isso preserva tanto o jovem como também o adulto e o casal, né? Certo. Bem, nós estamos nos preparando para o grande lançamento do livro Eis-me Aqui, Senhor. Muitos dizem, eis-me aqui, Senhor, mas a vida, as escolhas e as reações provam que não estão nem aí para o Senhor. Vocês ouviram o que eu falei? Você está dizendo, eis-me aqui, Senhor, mas as suas atitudes estão provando que você não está nem aí para o Senhor? Essa situação vai mudar, hein? Tem que mudar. Você que tem, com as suas atitudes, demonstrado, não estou nem aí para o Senhor. Essa situação vai mudar. Aqui, no sumário, né, no capítulo 3, não sei se tem como o Daniel mostrar um pouquinho, nós vamos ter o lançamento no dia 4 de setembro, aqui no Cenáculo do Espírito Santo, eu e a Viviane estaremos, vamos colocar em tela dividida, enquanto eu falo aqui do capítulo 3 deste livro, Jesus como servo, o que Deus sente ao ver o sacrifício, quanto custa entrar no reino de Deus, perder para ganhar, o pilar não pode ser negligenciado. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Esses são os tópicos que envolvem o capítulo 3 do livro Eis-me Aqui, Senhor, o último lançamento do Bispo Macedo, os critérios de Deus na escolha dos seus servos. É um livro para bispos, para pastores, esposas de pastores, obreiros, colaboradores, CPOs e para todos aqueles que querem servir a Deus mais e melhor. Adquira o seu exemplar através do Arca Center, você já pode adquirir o seu, o pré-venda já está à sua disposição, ou aqui no templo, você que vive aqui em São Paulo já pode adquirir, nós já temos aqui no templo os livros impressos, Eis-me Aqui, Senhor. No dia 4 de setembro, estaremos aqui no Cenáculo, realizando este lançamento, onde a Viviane e eu estaremos ali autografando. Não esqueça de trazer a sua caneta, você vai ter uma surpresa com o que vai ser feito com a sua caneta. Como é que é? A caneta que você vai trazer vai lhe surpreender, vai ficar marcado na sua vida. O que será, hein? O senhor já está preparado. Muito bem. O pastor, aí na central de atendimento, o pastor Vinícius, o Fabrício, desculpa, que faz parte do grupo Vício Tem Cura, está aí para receber a sua ligação, você que está afastado, para que você esteja já conosco neste sábado. Fabrício, diga lá. 3573-3535, operadora 11, bispo, essa pessoa pode realizar a sua ligação aqui para a nossa central de atendimento. E nós temos aqui já pessoas que ligaram e deixaram a sua mensagem, bispo. Ela fala, Dona Maria Celeste, do Rio de Janeiro, ela diz, faz 5 anos que estou afastada e hoje sinto raiva de tudo, de cuidar do pai, de fazer comida, parei de ir à igreja para ir ao kardecismo, quero voltar. Bispo, nós temos também aqui a dona... E a senhora vai voltar, desculpe-me, eu lhe interrompeu, Fabrício, eu quero dizer para a senhora que a senhora vai voltar. Sim, senhor. E esse dia é sábado, a senhora não pode esperar mais. Nós temos aqui também, bispo, a dona Irailde, do Paraná. Ela deixou aqui também a sua mensagem, ela fala, me afastei por conta da pandemia. Aquilo que o senhor disse, muitos se afastaram, até agora não voltaram, mas as portas da igreja estão abertas. E não consegui mais voltar. Peço ajuda, pois não encontro forças. A força você vai receber na busca que vamos realizar ao término deste programa. Sábado você vai estar conosco de volta às 18 horas na reunião dos servos e domingo o Bispo Macedo, desde Portugal, Lisboa, estará ministrando, ou de qualquer outro lugar de Portugal, ele estará ministrando o derramamento do Espírito Santo. Mas cabe você chegar cedo. Atenção a todos os servos. Nós estaremos cedo na entrada
de todos os templos da Universal, inclusive aqui no Templo de Salomão, para aspergir, né, esta essência de hisopo, que era a essência usada, instituída por Deus para purificar os utensílios do templo e também para a purificação dos sacerdotes, e que vai ser usada para purificar a você, a mim, para que você e eu sejamos cheios do Espírito Santo neste domingo, dia 22, quando concluiremos o jejum de Daniel, que estão sendo 3 semanas de abstinência de informações seculares, notícias, músicas e etc., que não acrescentam nada, nem à nossa vida espiritual, nem à nossa educação. Então, nós estamos nos excluindo, estamos nessas 3 semanas onde a nossa mente tem sido desintoxicada de tantas coisas horríveis que a gente ouve, que a gente vê, que a gente assiste na mídia em geral, e que cabe a gente fazer essa desintoxicação, né, sempre que possível. Bem, nós vamos agora saber das expectativas sobre esse propósito do cinto de linho, né? Você vai saber um pouquinho mais. O pastor Geraldo, do Rio Grande do Sul, ele vai explicar um pouquinho sobre o cinto de linho. Olá, Bispo Júlio e todos os bispos e pastores, Deus abençoe a todos. Eu estou aqui com o meu cinto de linho na mão. E uma coisa muito interessante, Bispo, que o senhor estava comentando com a gente numa reunião, o senhor falava do cinto de linho, que para nós ele não pode apodrecer. E sabe o que é mais forte? Eu estava lendo até ainda agora, Bispo. O cinto de linho representa a segurança também de cada um. E quando Deus pediu para que esse cinto fosse enterrado e apodreceu, exatamente apodreceu para mostrar a situação do povo naquela ocasião, dos erros, do pecado que eles viviam. Mas o meu cinto, Bispo, ele não vai apodrecer, porque ele simboliza para a gente a segurança. Então estou preparado com o meu cinto para esse sábado e quero convidar todos os obreiros aqui do Rio Grande do Sul para que todos nós, às 18 horas, nos encontramos nesse horário em uma igreja universal com o nosso cinto de linho na mão. Um abraço, Bispo. Forte abraço para o pastor Geraldo, responsável pelo trabalho com todos os servos aí no estado do Rio Grande do Sul. Um abraço para todos vocês também que nos acompanham desde o Rio Grande do Sul. Esse propósito do cinto de linho é muito importante para aqueles que querem realmente, Bispo Marcos Leão, servir a Deus mais e melhor. Você sabe, Bispo, quando a gente está apegado, porque esse é um símbolo muito importante, linho, o próprio Senhor Jesus se vestia de linho. De linho. Porque Deus havia instituído, justamente que a roupa do sacerdote fosse feita de linho. Exatamente. E quando nós estamos apegados a Ele, não tem como, Bispo, nada e ninguém nos tirar da unção dele. Pois sim. O cinto de linho tem por objetivo, a exemplo do que o pastor Geraldo acabou de explicar, dessa união, né, da gente com Deus, intimamente, bem próximo dele. Ele quer que a gente seja como um cinto de linho puro, né? O linho representa pureza, um tecido puro, branco, alvo, e que esteja pegado a ele, a sua cintura, ao seu lombo, e daí não saia para nada, para que a gente então estejamos protegidos e ele possa então nos usar para abençoar a outros. Você vai acompanhar agora experiências de pessoas que estão participando do jejum de Daniel. Olá, meu nome é Murilo e eu estou como colaborador aqui em Goiânia. Bom, por muito tempo eu não vinha assistindo ao programa Obreiros em Foco. Eu vinha me deixando vencer pelo cansaço, pelas circunstâncias. Só que durante esse jejum de Daniel, eu passei a me dedicar mais em ter a mente de Cristo. Por isso, apesar do cansaço, todos os dias, pela manhã, eu passei a assistir e acompanhar melhor o programa. Durante esse tempo, eu pude ver como Deus tem cuidado, me moldado, pouco a pouco, através das palavras que são dadas, dos depoimentos, das perguntas que são enviadas ao programa. E Deus sempre tem algo a falar comigo, e quando não fala, Ele me dá a oportunidade de buscá-lo. E os momentos das buscas são sempre extraordinários. Bom, eu sou sempre fortalecido em cada busca que é passada, em cada busca que eu acompanho durante o programa. E eu gostaria de convidar você também a participar do programa e a assistir e acompanhar, para que você também seja fortalecido. Até mais!
Olá, Bispo. Meu nome é Ana, tenho 15 anos, sou aqui da Igreja Universal do Morro da Cruz, em Porto Alegre. Antes deste jejum de Daniel, eu já frequentava a igreja desde criança, mas eu nunca me apeguei com Jesus de verdade, nunca fui sincera com Jesus e com meus pais. Eles pensavam que eu era uma coisa, mas eu era outra. E neste jejum de Daniel, eu me entreguei de verdade para Jesus. Todos os dias eu orava, todos os dias eu lia a Bíblia e isso não era frequente na minha vida. Só que teve um dia, que foi uma quarta-feira, que eu tomei a decisão e eu me entreguei para Jesus de fato de verdade e ele veio sobre a minha vida e foi muito forte. Foi uma experiência muito grande que eu tive com ele. Ele, foi uma certeza muito grande que eu nunca vou poder explicar. E quando eu fui contar pra minha mãe, ela nem imaginava, ela só olhou pra mim e disse assim: eu recebi o Espírito Santo. E eu olhei pra ela: sim, mãe, eu recebi. Só que eu nem precisei falar pra ela, ela já olhou pra mim e já viu isso. E foi muito forte. Esse jejum Daniel me ajudou muito e a cada dia tá me ajudando mais. Meu nome é Pedro Henrique, tenho 22 anos, sou aqui do Distrito Federal, né? E nesse jejum de Daniel fui batizado com o Espírito Santo. E lembro, né, numa reunião de quarta-feira à noite, né, eu me preparei, busquei de toda a minha força e ali eu fui batizado. E ali foi confirmado que eu não estava mais sozinho, né, porque muito tempo na minha vida, eu mesmo nascido na igreja, buscando Deus, ensinado pelos meus pais, pelos meus familiares, né, então eu passei muito tempo ali. Só que uma coisa me faltava, o Espírito de Deus, e ali eu me sentia sozinho. Mas nesse dia 14 de julho, né, naquele breve início de um jejum de Daniel, eu fui batizado. O Espírito de Deus agora está em mim. Conta pra gente a sua experiência, você que foi avivado nessa busca realizada aqui desde o cenáculo do Espírito Santo, no Jardim das Oliveiras, no Templo de Salomão, você que foi batizado, você que estava prestes a cair e nesta busca, neste jejum de Daniel, Deus tem lhe fortalecido e você está aí agora forte. Conta pra gente a exemplo do Murilo, que nos contou a sua experiência desde Goiânia, a Ana desde o Rio Grande do Sul e o Pedro desde o Distrito Federal. Deixa também o seu comentário nas redes sociais, porque para você talvez você diga, mas será que vai ajudar alguém? Milhares de pessoas. Veja que as redes sociais são do programa Obreiros em Foco, são seguidos por milhares de pessoas, ultrapassam 1 milhão de seguidores. Então deixa aí o seu comentário no Instagram ou no Facebook, no canal nosso, no YouTube, porque certamente vai ajudar alguém. Conte a sua experiência, o que você fez para receber o Espírito Santo, o que você fez para ser renovado, como você participou da busca, como você tem buscado, porque isso é importante. Bem, vamos a mais uma pergunta? Vamos lá, bispo. Boa noite, bispo. Meu nome é Francisco, faço parte do CPO do estado do Piauí e gostaria de saber como devo orientar uma pessoa que cultua várias imagens, sendo que Deus nos diz na sua palavra: não terás outros deuses diante de mim. Deus abençoe você, Francisco, e todo do Piauí. Exatamente isso. Êxodo fala sobre isso, capítulo 20. Eu estou aqui com a Bíblia, mensagem muito forte do Bispo Macedo. Capítulo 20, versículo 3 e 4 fala sobre isso. Mas o Salmo 115, ele diz assim, Francisco, para que você passe para essa pessoa e para todos. Então, eu vou me dirigir a todos vocês que, de repente, têm dentro de casa qualquer tipo de imagem, estátua, e fica adorando. Diz assim o Salmo 15. Mas nosso Deus está no céu. Fez tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são de prata, de ouro, mão feita pelos homens. Aí diz assim, tem boca e não fala, olhos e não vê, ouvidos e não ouve, nariz e não cheira,
Tem mãos e não apalpam, pés e não andam. Som da sua garganta nada sai. Aí diz assim: a eles se tornam semelhantes os que fazem, assim como todos que nele confiam. Aí vem a explicação do bispo, muito interessante. Ele fala assim, o bispo: a idolatria causa ruína espiritual de tal forma que as pessoas se tornam ignorantes, debilitadas, insensíveis e cegas pelo Altíssimo, porque ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Por essa razão que muitas pessoas não entendem a grandeza de Deus. Então, quando você fala isso para essa pessoa, passa para ela o Espírito que o Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mostra para ela. O Deus que ela serve não fala, não anda, não ouve e não apalpa. Mas o nosso Deus faz tudo isso. E por quê? Porque não são deuses. Só existe um Deus. E este é o Pai, o Criador. Deus, no original, significa aquele que é adorado. Exatamente. E cabe a nós falarmos para as pessoas que desconhecem as Escrituras Sagradas, como eu que pratiquei a idolatria por muitos anos, por ignorância religiosa, porque a fé emotiva faz isso. A fé emotiva, ela se baseia em emoções. E as imagens traduzem, transmitem uma emoção. Essa é a verdade. Uma fé sem inteligência, uma fé sem lógica. Como pode a criatura adorar ou orar aquele que ele mesmo criou, ou projetou, ou fabricou, ou lapidou, ou moldou? Não faz sentido. Deus proibiu e proíbe a idolatria, porque isso fere profundamente. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, para que ele seja templo do seu espírito, mas para isso é necessário que você e eu o adoremos, o reverenciemos e o honremos como um único Deus em nossas vidas. E também há aqueles que não adoram uma imagem, né, mas adoram uma pessoa, né? Tem o seu ídolo, né, no sentido de amam a pessoa, seja o filho, seja a esposa, seja o pai, e que Jesus falou que não devemos amar filhos, pais, irmãos, mais que a Deus, porque aquele que o faz não é digno dele. Mas Jesus também não disse para a gente dar a vida? É verdade. A gente tem que amar ao extremo de dar a vida pelo outro, mas amar mais a Deus que a todos. E não podemos idolatrá-los, né, bispo? A pessoa idolatra. Uhum. E isso fere o próprio Deus. Pois sim. E Deus pede, talvez alguém pergunte, mas por que Deus pede para a gente não praticar a idolatria? Porque no ser humano, por exemplo, se eu amo a minha esposa mais do que a Deus, se eu amo os meus filhos mais do que a Deus, se eu amo os meus pais mais do que a Deus, eu serei decepcionado. E Deus não quer isso. Isso mesmo. Ninguém é perfeito, só Deus é perfeito, por isso só Ele é digno de ser adorado, de ser amado mais que a todos, mais que tudo. Bem, fale a verdade. Aqui no Folha Universal desta semana, na página 16, no capa, né, a Ana Cláudia está aqui, olha, junto com seu esposo, que tinha sintomas de depressão, e o Alex era nervoso. Os dois brigavam e se agrediam muito. Veja, consumiam bebida alcoólica, o uso excessivo de entorpecentes. Você vai ver aqui, ó, os péssimos resultados daqueles que se envolvem no mundo, né, da criminalidade e que começa justamente no uso de drogas, né? Aqui na página 18 você vai saber também sobre o caso verídico da Franciele, que passou a fazer suas escolhas baseadas na palavra de Deus e a mudança interior aconteceu. Olha só como era antes. Mostra aí, por favor, Daniel, aqui. Olha só. As fotos de antes. Comecei a me automutilar. Eu achava que a única forma de colocar para fora o vazio que sentia era me cortando. Gótica. Inclusive, quero mandar um abraço para todos os góticos que estão nos assistindo. E tem aqui o caso verídico também do Leandro, né? O skinhead aqui, vocês estão vendo aqui, que admitiu que precisava de ajuda e, prestes a perder seu casamento, decidiu buscar a Deus e foi transformado. Esse trabalho, Fabrício, do Vício Tem Cura, tem ajudado
a milhões de brasileiros, a milhões de pessoas, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, uma vez que a Igreja Universal está estabelecida em mais de 132 países, mais de 136, devo corrigir, a igreja está estabelecida e milhões de pessoas têm sido ajudadas através do Vício Tem Cura. Muitas delas, bispo, considerado um caso perdido, um caso sem solução, abandonada por tudo e por todas, rejeitadas. Mas a Igreja Universal, através do grupo Vício Tem Cura, tem realizado esse trabalho extraordinário de ir até as comunidades, albergues, até essas pessoas que se encontram desamparadas, levando para ela a certeza de que a vida dela pode mudar, de que ela pode sim se ver livre, liberta, curada do vício. E não somente isso, bispo, a vida dela pode ser totalmente transformada e nós temos mostrado isso. Foi viciado em quê, Fabrício? Durante a minha adolescência, bispo, eu fiz muito uso da bebida, como também do cigarro. Isso trouxe muita dor, sofrimento para mim, para minha família. A primeira a chegar na igreja foi minha mãe. Tá. Lutou por mim e hoje, graças a Deus, estou aqui. Fabrício, eu estava vendo aí, desculpa te interromper, algumas imagens do trabalho do Vício Tem Cura nas comunidades. Eu vi ali várias filas, várias pessoas ali. De que se trata esse movimento aí? O que foi que aconteceu aí? Bispo, esse é um trabalho social também que o Vício Tem Cura tem realizado, chegando até as comunidades, doações de cestas básicas, até as comunidades mais carentes, pessoas que necessitam do alimento também. É uma cesta básica. E, além desse alimento, nós levamos também o mais importante, que é a palavra de Deus, que é o que vai realmente transformar a vida dela. Vocês colocam Folha Universal em cada cesta básica? Também, bispo, Folha Universal, Folha da Igreja. Falamos desse trabalho do tratamento para a cura dos vícios, que acontece todo domingo aqui na nossa Catedral do Brás, às 15 horas. Eu queria, inclusive, pedir agora a doação dos telespectadores, internautas, ouvintes. Você que pode fazer uma doação de R$250, você vai nos ajudar com um fardo do jornal Folha Universal, que contém 125 exemplares. Como vocês acabaram de ver e ouvir aí o pastor Fabrício, do Vício Tem Cura, desse projeto Vício Tem Cura, nós colocamos em cada cesta básica, é uma ordem, não pode faltar em nenhuma cesta básica da Igreja Universal um exemplar do Foro Universal, porque mais importante que dar o peixe ao faminto é ensinar o faminto a pescar. Nós não queremos que as pessoas fiquem na dependência de uma cesta básica. Só nesta pandemia já distribuímos mais de 60 mil toneladas, já foram mais de 30 milhões de famílias apoiadas, ajudadas constantemente. Não é uma vez não, tá, gente? Não é uma vez não, que isso fique bem claro. Essas pessoas têm sido ajudadas, amparadas de 15 em 15 dias. A cesta básica, dependendo da necessidade da família, é um cadastro. Nós acompanhamos, averiguamos e ajudamos a pessoa e motivamos a pessoa a sair daquele estado de dependência, seja do governo, seja nossa, seja de quem for. E por isso nós necessitamos que você patrocine o Folha Universal. Faça agora a sua doação através do Pix, você que tem aí já a sua chave. A nossa chave é doar@universal.org. Ou você pode abaixar o aplicativo da Igreja Universal, que é gratuito, simples e seguro de usar, e você pode fazer sempre que possível a sua doação. Quero inclusive encorajar a todos os servos, atenção a todos os obreiros, colaboradores, CPOs, membros de todos os grupos. Sempre que você for apresentar as primícias, faça por transferência bancária. Sempre que você for apresentar um voto, um propósito de fé, sempre que você fizer uma doação, uma oferta voluntária, faça via online. Faça desta forma e não esqueça de pegar o número da transferência e no momento em que o pastor convidar você a apresentar a Deus a sua oferta, os seus propósitos, os seus votos, as suas doações, você leva ao altar ou ao alforge. Eu quero encorajá-los a fazê-lo assim, porque é mais seguro para vocês e é menos trabalho para a gente. A gente não tem que ficar tocando em dinheiro, contando oferta, depositando, sabe? É mais simples para todos e seguro para todos nós também. Eu peço a sua compreensão. Se você não está familiarizado, então, com um familiar, uma pessoa de extrema confiança que possa lhe ajudar, você pode esclarecer, tirar as suas dúvidas.
Bem, aí na central, ô Fabrício, você tem nomes de pessoas pedindo resgate, que vão estar já conosco neste sábado, porque vocês vão entrar em contato com essas pessoas que estão nos ligando para que o pastor, o bispo aí no seu estado, no seu bairro, possa ir resgatar esta pessoa. Sim, bispo, o resgate vai chegar até ela, essa pessoa que nos ligou, angustiada, doente, enferma, entregue aos vícios. Nós estamos aqui para ajudar ela e esse resgate vai chegar até ela vai voltar. E nós temos aqui, bispo, a dona Jussara, aqui de São Paulo, que ela nos ligou e ela diz: sofro com insônia, maus pensamentos, me afastei há 2 anos e não tenho forças para voltar. Bispo, essa pessoa ela tem sim uma força dentro dela que ela desconhece, porque por mais fraco que o ser humano esteja, ainda assim ela é mais forte do que o mal, porque tudo que o mal quer é que ela pense que ela não tem forças, mas a força que ela não tem, Deus ele dá. Bispo, nós temos aqui também um Tiago, aqui de São Paulo, ele diz: estou afastado há 1 ano, estou viciado na bebida, quero voltar. E você vai voltar, e o dia é sábado. Bem, eu quero lembrar a todos vocês que daqui a pouco nós vamos estar lá no cenáculo do Espírito Santo, aqui no Jardim das Oliveiras, no Templo de Salomão, buscando o batismo. Se você conhece alguém que não é batizado, entre em contato com ele agora. Não manda uma mensagem não, liga, literalmente, tá? E se você conhece alguém que está frio, debilitado, talvez seja até batizado, mas diante dos problemas está confuso, entre em contato para que ele possa também participar desta busca. Olá a todos! Nesse sábado especial, às 18 horas, na reunião de obreiros e colaboradores, nós vamos ter toda a galera da Força Jovem Universal. Os obreiros da Força Jovem Universal e todos os jovens estão convocados para receber uma bênção toda especial nesta reunião que vai ser ministrada aqui no Templo de Salomão, em todos os locais do Brasil. Aqui no templo, pelo Bispo Júlio, vou estar com ele ali nessa reunião especial e eu tenho certeza que o que vai vir para a gente vai com certeza adicionar muito na sua vida jovem. Então faz isso, espalha geral com todo mundo que você conhece, porque nesse sábado, depois do Encontro Jovem, todos nós vamos estar juntos e misturados às 18 horas com todos os obreiros, tá bom? Um abração, fica com Deus. Quero lembrar a todos os membros do Força Jovem, a todos vocês que estarão participando presencialmente aqui no Templo de Salomão, que venham preparados para adquirir o seu exemplar do último lançamento do Espírito Santo através do Bispo Macedo, intitulado Eis-me aqui, Senhor, os critérios de Deus na escolha dos seus servos. Você vai poder adquirir o seu exemplar aqui no Templo de Salomão, fazendo uma doação de R$30 para cobrir os gastos de impressão, de transporte. E no dia 4, quando estaremos realizando o lançamento nacional em todo o Brasil, os bispos e pastores responsáveis pelos seus respectivos grupos estarão aqui no hall Shalom do Templo de Salomão, autografando, recepcionando a você e os seus convidados. E eu e a Viviane e eu estaremos ali no cenáculo do Espírito Santo, no Jardim das Oliveiras, aqui no Templo de Salomão. Não esqueça de trazer a sua caneta. Você vai ter uma surpresa. A sua caneta vai lhe surpreender. Sério, bispo? Sério. Um abraço ao Bispo Celso Júnior, responsável pelo Força Jovem Universal, que está aí informando a todos os membros e voluntários deste grupo da importância de participar da reunião dos servos aos sábados às 18 horas aqui no Templo de Salomão ou aí no seu estado. Bem, nós vamos agora acompanhar o caso verídico da Daniele. A sua mãe era depressiva e queria morrer. O seu pai, inclusive, morreu em um acidente de carro e a Daniele chegou à igreja para buscar a cura de sua mãe, a cura para a depressão. E ela precisava também desta cura, que só o Espírito Santo pode realizar. E logo a seguir, enquanto transmitimos o caso verídico da Daniele, nós vamos lá para o cenáculo realizar a busca ao Espírito Santo. Vamos lá? Vamos cá. Meu nome é Daniele Antunes, eu tenho 37 anos, hoje sou empresária. A minha infância, ela foi marcada por momentos de bastante alegria, assim. Eu tive todo o suporte em casa, né?
Eu tive um pai que, embora tenha vindo do interior de Minas, com uma realidade muito triste, né, de muita escassez, e então ele veio e lutou e aos poucos foi mudando, né, a realidade da nossa família. Então, quando eu, né, desde que eu me entendo por gente, não me faltou nada. Eu tinha uma família realizada, um pai pais presentes, né, uma família que quem olhava, admirava. Os meus pais, eles eram tão zelosos que eles fizeram questão de nos colocar, eu, meus irmãos, num colégio católico. A religiosidade sempre foi muito presente na minha família. Todos os domingos nós íamos à missa, religiosamente, todos os domingos. Sentávamos todos juntos, era a prioridade. Tudo mudou quando o meu pai saiu, né, do trabalho, ele foi trabalhar e ele não voltou mais. Ele, no regresso, ele bateu o carro, foi um acidente fatal, doeu muito, doía e era uma dor que não tinha fim. Toda a nossa religiosidade, tudo aquilo que a gente aprendeu não confortava. E eu vi que a minha mãe, ela também queria morrer, ela falava isso. Cada parente que chegava em casa, ela repetia que queria morrer. Ela falava, não era para ter sido ele, não podia ter sido ele. E ela foi se entregando e afundando cada vez mais numa depressão muito profunda. E vendo isso, escutando ela falar que queria morrer, eu me recordo que na semana do falecimento do meu pai, eu acordei com uma lembrança da minha infância. Uma prima minha, como eu já disse, né, nós éramos praticantes e então todo domingo nós íamos à missa. E às vezes dava tempo de dar carona para minha tia, que frequentava a Igreja Universal, e uma vez ela, minha prima pequena, na mesma idade que eu, pediu para minha mãe, tia, deixa a Dani comigo. E a minha mãe deixou. Eu sei que anos se passaram, porque o meu pai faleceu muitos anos depois desse episódio. Mas eu acordei com essa lembrança, eu acordei com a nítida lembrança, e foi aí que o meu tio chegou em casa, e eu falei, tio, me leva na igreja. E ele na hora falou, Dani, você quer ir na igreja aqui na rua? Tinha uma igreja católica na minha rua. Eu falei, não, tio, eu quero ir na Universal. Era tudo muito diferente, né? Tudo muito diferente. Eu cheguei no momento onde as pessoas estavam falando com Deus, elas estavam falando que amava a Deus. E aquilo me chamou muita atenção. Eu tinha pouca idade, mas eu tinha muita vontade de ver a minha mãe saindo daquela tristeza profunda. Dentro de mim, eu só queria que a minha mãe não morresse, porque eu tinha acabado de perder meu pai. E eu fiquei, não é possível, ela não pode morrer também. Então foi aí que veio a vontade de lutar e a oportunidade, né? Porque quando eu cheguei na igreja nessa quarta-feira, eu percebi que eu poderia falar direto com Deus. E esse contato com a fé, essa fé que funciona, essa fé que ela pode ser exercitada, fez toda a diferença na minha vida, porque quando eles me orientavam, me davam força. Eu tinha um problema para resolver, eu queria que a minha mãe conhecesse esse Deus que eu conheci. Eu ouvi de uma mulher de Deus, ela falou assim para mim, você não precisa falar muito para sua mãe, você pode mostrar para ela que esse Deus é vivo. Eu lutei com todas as forças, eu fui sendo orientada e obedecendo, até que chegou um dia que ela realmente levantou mais cedo que eu e falou, vou com você para a igreja. Eu não tinha dúvida que eu não precisava... Agora eu tinha encontrado um pai de verdade. Eu já sabia onde buscar a solução dos meus problemas. Então eu comecei a ouvir que não era só ter esse acesso a Deus, poder falar com Deus, me reunir com as pessoas e perceber que Deus existe. Ele podia morar dentro de mim. Então eu ouvi falar do Espírito Santo. E eu comecei a querer o Espírito Santo com todas as minhas forças. Até que o dia mais feliz da minha vida chegou, né? Com essa busca constante, com a entrega. Não tem como descrever. Não tem nada
nesse mundo que tenha mais valor. O Espírito Santo hoje é a minha maior riqueza. Eu amo a lembrança que eu tenho do meu pai, mas hoje eu tenho um Deus vivo, sabe? Ele é o meu guia, ele é o meu provedor. Normalmente as histórias de órfãos não são das melhores, né? Mas como eu tive acesso a esse Deus vivo, que me permitiu conhecer o Espírito Santo, a minha vida mudou de direção. Eu, na igreja, conheci o meu marido, parceiro, companheiro. Já passa de 20 anos o nosso relacionamento. Eu vejo o cuidado de pai comigo. Ele me trouxe um homem de Deus, que teme a Deus como eu temo. Ele mudou a história da minha família. A minha mãe hoje casou novamente e é feliz. Aquela tristeza foi embora. Hoje eu olho para trás e vejo como ele mudou a história da minha vida. Hoje eu sou outra pessoa. Hoje aquela Daniele fraca, frágil, minha mãe fraca, meus irmãos, todos casamos bem, somos felizes, realizados. Até empreender, que eu nem não imaginava ter essa coragem, foi o próprio Deus que me direcionou. Hoje tenho meu próprio negócio, um negócio que eu desenhei, que eu sonhei, que eu pensei em cada detalhe, e hoje eu vejo que mesmo em meio às crises que vêm por aí, eu vejo todo o cuidado de Deus, sabe? No direcionamento, na provisão. Vale a pena ter Deus como centro de tudo, como provedor, vale muito a pena se entregar por inteiro, sem reserva, porque eu tenho como garantia o cuidado dele. Eu tenho um zelo pela presença dele dentro de mim, porque não faz sentido a minha vida sem ele. Eu nem me vejo. Eu cuido da minha vida com ele muito mais do que eu cuido da minha família, muito mais do que eu cuido do meu negócio, porque ele é a minha base. Então, não me vejo sem Deus, não me vejo sem o Espírito Santo. Eu tenho um carinho enorme pela igreja. Já se passaram alguns anos, né? Mais de 20, graças a Deus que a gente está aqui. Eu amo a Igreja Universal. Eu nunca tive vergonha de falar que eu frequento a Universal. E olha que nós somos criticados, né? Nós não somos igreja, dizem por aí que nós somos seita. Então eu tenho esse carinho pela igreja e a gente hoje, nós nos unimos para isso. Meu irmão hoje anuncia a palavra de Deus, ele, né, hoje está na obra de Deus. A minha mãe, a minha irmã, nós todos unidos, a gente fala do Deus que transformou a nossa família, fala da Igreja Universal, porque foi aqui que a gente conheceu uma nova vida. E agora, o momento da busca ao Espírito Santo. Direto do cenáculo do Templo de Salomão. Graças a Deus, é muito bom estar aqui no cenáculo juntamente com você, com o pastor Fernando, o pastor Alvino e outros pastores, auxiliares e servos de Deus, pois aqui neste lugar, em espírito, estamos reunidos em número de milhões. Você que tem aí o frasquinho com azeite, com a folhinha da oliveira, unja-se o alto da cabeça para ser cheio, possuído e usado pelo Espírito Santo. Desconecte-se agora de tudo ao seu redor. Transporte-se aqui, ao cenáculo, para buscarmos juntos. Diga para ele: sei que tem ciúmes da minha adoração. Sei que tem ciúme da minha adoração. Mas não há outro além de ti. Mas não há outro além de ti. Ocupando o teu lugar. Ocupando o teu lugar. No meu coração. No meu coração.
Então diga: fiz aliança contigo. Fiz aliança contigo. Diante do altar. Diante do altar. Não é igual a aliança dos homens. Não é igual a aliança dos homens. O fogo não consome. O fogo não consome. Ninguém pode quebrar. Ninguém pode quebrar. Fiz deste meu coração o teu moriá. Fiz deste meu coração o teu moriá. Pode provar. Pode provar. Minha fidelidade a ti. A minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças. Ainda que tu me peças. Para te entregar. Para te entregar. A minha vida. A minha vida. O meu maior tesouro. O meu maior tesouro. Por ti darei. Por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos. Abro mão dos meus sonhos. Do que a vida me deu. Do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino. Digo sim pro teu reino. E não pro meu eu. E não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos. Escolhi sonhar os sonhos. Diga: escolhi sonhar os sonhos. Escolhi sonhar os sonhos. Escolhi sonhar os sonhos. Escolhi sonhar os sonhos. De Deus. De Deus. Ó Senhor Espírito Santo, essa decisão, essa escolha individual, o Senhor respeita, como também o mal tem que respeitar, pois o Senhor nos deu o poder de livre-arbítrio, o poder de decisão. E eu escolhi empenhar a minha palavra a Ti, diante do Teu altar. E outros estão agora empenhando a sua palavra diante de Ti, Jesus, pois eu sei que o Senhor é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E tão certo como o Senhor está aqui conosco no cenáculo, assim como eu percebo a Tua presença aqui, enchendo este lugar, a nós, Teus servos, de disposição, de paz, de coragem, de força, de segurança. O Senhor está aí, agora, com esta pessoa que toma a decisão de empenhar a sua palavra a Ti, pois foi a única coisa que restou. Já não mais há família, já não há mais prosperidade, recursos, bens, já não há mais fama, já não há mais nada nem ninguém. Ninguém quer saber dela, ninguém se importa com ele. Esta pessoa tem sido rejeitada, excluído pelo mundo, pela sociedade. Mas o Senhor marcou um encontro com ele aí agora, por meio dessa busca para se revelar. Sim, para esta pessoa que no seu íntimo dizia: Deus, se o Senhor existe, me dê uma luz, me dê um sinal, me mostre o que fazer, aonde ir. E agora, aí, no trabalho, em casa, no hospital, no presídio, debaixo de uma ponte ou em uma mansão, o Senhor se revela para ela, para ele. Glorioso Deus, Deus vivo, Deus da Bíblia Sagrada, que ressuscitou dentre os mortos e deu sinais incontestáveis da Tua ressurreição, a exemplo dos casos verídicos exibidos nesta programação. E eu faço parte de um dos muitos milhares e milhões de casos verídicos, de pessoas que Te conheceram, pois o Senhor ressuscitou, ascendeu aos céus, mas enviou o Espírito Santo para se revelar a nós,
que queríamos te conhecer. E o Senhor, Espírito Santo, nos possuiu. Possua agora esta pessoa que quer te conhecer. Diga para ele, meu amigo, a única coisa que me restou foi a palavra. Já não tenho mais saúde, já não tenho mais casamento, fama, família, já não tenho mais prosperidade, já não tenho mais dignidade. Só me restou a palavra. E eu quero empenhar a minha palavra a ti, aqui, agora, de me entregar e te seguir, como disseste, Jesus. Aquele que me seguir, não importa o quanto tenha sofrido, o quanto tenha decepcionado aos outros, aquele que me seguir não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Receba, meu amigo, esta luz, a luz da vida. Pode adorá-lo na língua dos anjos. Seja possuído, batizado com o Espírito Santo, aí agora. É muito mais que uma emoção, uma sensação. O batismo com o Espírito Santo é uma certeza absoluta que enche o seu espírito de convicção, a sua alma de paz, o seu ser de uma alegria indizível, indescritível. Te amo, Jesus, o Senhor é tudo para mim. Obrigado por existir. Obrigado por vir trazer vida. O Senhor não veio trazer religião, filosofia. O Senhor veio trazer vida e eu recebi esta vida e eu passo para eles o que o Senhor me deu. Receba o Espírito Santo, meu amigo. Empenhe a sua palavra, é o que importa. E aqueles que um dia defraudaram a sua própria palavra empenhada, receba o perdão de Deus. Você que estava afastado, você é resgatado aí agora. Aonde quer que você esteja, receba o resgate. O Espírito Santo te guardou para que hoje, no 19º dia do batismo, do jejum do Espírito Santo, você fosse selado, batizado. Seja transformado aí agora e diga para Ele: abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Eu digo sim pro teu reino. Digo sim pro teu reino. E não pro meu eu. E não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos. Escolhi que privilégio. Escolhi sonhar os sonhos. Escolhi sonhar que honra. Escolhi sonhar os sonhos. Escolhi sonhar os sonhos de Deus. Pode continuar adorando, glorificando a Ele aí agora. Ah, meu Pai, eu encerro a minha participação aqui, mas eu sei que o Senhor continua aí onde ela está. Porque, meu Deus, certamente, um dia eu me encontrarei com esta pessoa, ou na Universal, ou nas nuvens. O seu testemunho será conhecido de todos, para que o Senhor seja glorificado. Muito obrigado, meu Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Até amanhã.